transformar sua rotina, trazendo doçura, alegria e amizade. Mas é fundamental saber se você vai ter condições de cuidar desse novo amigo. É importante avaliar se seu espaço, tempo e orçamento estão preparados para assumir essa responsabilidade. Adote um pet, ganhe um amigo. Uma parceria Rádio Senado. Ouvinte, chegou o Me Conta Brasil, o videocast que quer ouvir a sua voz, sua dúvida, seu depoimento sobre programas do governo federal aqui na sua cidade. Quer fazer uma pergunta direto para uma fonte oficial? Sua chance é agora. Você pode falar sobre o Minha Casa Minha Vida, o programa Pé de Meia e muito mais. É só mandar um vídeo na horizontal com sua mensagem ou pergunta para o número 61996457037. Vou repetir, 61996457037. Me Conta Brasil, o videocast do Governo Federal, produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Uma parceria com a Rede Nacional de Rádio. Adotar um animal de estimação. Escolha com cuidado qual pet combina com você e com o seu dia a dia. Busque uma ONG de confiança que cuide de animais abandonados, um abrigo ou mesmo feiras de adoção. Seu novo companheiro pode estar mais perto do que você imagina. Adote um pet, ganhe um amigo. Uma parceria Rádio Senado. Quer ouvir nossa emissora e outras milhares de rádios em um só aplicativo? Baixe agora o Radiosnet em seu celular na Google Play ou Apple Store. É grátis, é leve, é rápido. É Radiosnet. Um animal de estimação. Ao levar sua nova companhia para casa, procure um veterinário. O especialista saberá analisar se o pet está bem de saúde ou se precisa de algum cuidado especial. Além disso, poderá aplicar as vacinas e vermífugos necessários para o bem-estar dele. Adote um pet, ganhe um amigo. Uma parceria Rádio Senado. Fique ligado em tudo que acontece na cidade e em todo o estado, no Boletim Diário. A partir de agora você fica por dentro das principais notícias da nossa região. Aqui na Rádio X. Em obras e minutos Emanuel e Paulo acompanhando nossa programação, aí no Instagram, no nosso site e também acompanhando no Rádio Net, a nossa rádio também está lá no Rádio Net. Não vamos ao destaque dessa noite, né, que é a Assembleia da Rede Estadual rejeita a proposta do governo do Estado de libera uma paralisação de 48 horas. Ainda hoje, eu vai estar também, e é o dia do povo, entendo por que a data é celebrada dia 25 de abril. Entre outras notícias aqui em nossa web rádio Dimensão, e nós estamos começando. Boletim Diário. Boletim Diário. Pois é, então, começando o nosso boletim diário e vamos à previsão do tempo. Previsão do tempo e a temperatura. Previsão do tempo para esta sexta-feira, 26 de abril. Centro-Oeste. Cuiabá, no Mato Grosso, tem nesta sexta-feira sol entre poucas nuvens pela manhã e sol entre muitas nuvens à tarde. Os termômetros registram mínima de 26 e máxima de 37 graus. A umidade do ar fica entre 35% e 80%. Politinópolis, em Goiás, festeja aniversário com sol entre poucas nuvens.
A temperatura varia de 24 a 34 graus. A umidade do ar registra de 30 a 70%. Nordeste. Salvador, na Bahia, apresenta muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada pela manhã e muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros marcam mínima de 24 e máxima de 30 graus. A umidade do ar vai de 80 a 100%. Aracaju, em Sergipe, fica com muitas nuvens com pancadas de chuvas isoladas. A temperatura oscila de 24 a 32 graus e a umidade do ar marca de 50 a 100%. Norte. Manaus, no Amazonas, fica com muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar vai de 75 a 98%. Barra do Ouro, em Tocantins, festeja aniversário com muitas nuvens com pancadas de chuvas isoladas pela manhã, passando a muitas nuvens com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas à tarde. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 29 graus. A umidade do ar é de 80 a 100%. Sudeste. A cidade do Rio de Janeiro apresenta sol entre muitas nuvens pela manhã e muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada à tarde. A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 31 graus. A umidade do ar vai de 40 a 90%. Monteiro Lobato, em São Paulo, celebra aniversário com sol entre muitas nuvens. A temperatura varia entre 17 e 30 graus e a umidade relativa do ar marca de 40 a 100%. Sul. Florianópolis, em Santa Catarina, tem sol entre muitas nuvens pela manhã e muitas nuvens com chuvas isoladas à tarde. Os termômetros registram mínima de 20 e máxima de 26 graus. A umidade do ar vai de 80 a 95%. São Lourenço do Sul, no Rio Grande do Sul, festeja aniversário com muitas nuvens com pancadas de chuvas isoladas pela manhã e muitas nuvens com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas à tarde. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 27 graus. A umidade do ar gira em torno de 60 a 100%. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, para o mês de abril indica tendência de chuva acima ou próxima da média na parte oeste da região norte. Também há a possibilidade de ocorrência de chuva na parte norte e leste da região nordeste, devido à atuação da zona de convergência intertropical, assim como o aquecimento do Atlântico tropical. Você ouviu a previsão do tempo para esta sexta-feira, 26 de abril. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, José Carlos Andrade. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Boletim diário. Dia 29 e 30 de abril. Representantes também de outra cidade do estado, como Itaí, Bonalva, Itaúna, Itapara, Iuajuba e também de Piauí, é um município que faz parte do regional Centro-Oeste aqui na Bahia. Além da paralisação, foi como a aprovação de realização do seminário regional para os professores da rede estadual de ensino com o objetivo de debater a organização sindical, foi proposta pelo governo 1,99% agora em fevereiro, já passou, 2% agora em maio, mais 2% em setembro, totalizando 1,69% de os professores não aceitam e vão parar dia 29 e 30 de abril, a possibilidade de vai ter paralisação nos próximos dias aqui na Bahia.
de 8 horas a 12 minutos, na tua verdade, vamos dar feita ao nosso jornalismo. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre o dia do corpo. Já, a gente fala. Mas vamos dar feita. Boletim Diário. O programa Acredita, lançado nesta semana, quer democratizar o acesso ao crédito para a população mais vulnerável e impulsionar o empreendedorismo em todo o país. E tem mais, a ideia é também buscar estimular o crédito imobiliário, especialmente para famílias de classe média que não se qualificam para programas habitacionais populares. Quem vai contribuir é a Caixa Econômica Federal. E é para falar do programa e de outras ações, como o pagamento do pé de meia, que nós vamos conversar ao vivo com o presidente da Caixa, Carlos Vieira. Boa noite, presidente, bem-vindo. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Obrigado, Luciano, pelo convite. Presidente, na segunda-feira o governo federal lançou o programa Acredita, que vai democratizar o acesso ao crédito no Brasil. Qual é o papel da Caixa nesse programa? A Caixa tem um papel fundamental nesse programa, como as demais instituições financeiras do país. É um programa criado com o intuito de estimular o acesso ao crédito e em várias modalidades, né? São 4 grandes eixos de atuação. Você começa atuando com o estímulo vocacionado para a questão do microcrédito, do desenrola para os pequenos negócios, o Pronamp e o Procrédito 360, né? Todos eles voltados para a população de menor acesso ao crédito no país, né? Todos esses 4 eixos. E um eixo muito específico destinado à atuação da Caixa e de outras instituições financeiras que são detentoras do crédito imobiliário no país. O ministro Haddad, o Ministério da Fazenda, né, sob o comando do ministro Haddad, criou todo um mecanismo para facilitar a construção no Brasil do chamado mercado secundário do crédito imobiliário. Então isso é fundamental para que a gente reestimule, né, e crie mecanismo de novos fundos para o crédito imobiliário no Brasil. O que é esse mercado secundário previsto no programa? Tentando ser didático e rápido, você contrata o crédito imobiliário no banco. Você fica com o título oriundo dessa contratação. E esse título ele fica guardado nos balanços do banco, né, durante o período da permanência daquele contrato. O que está sendo estimulado com essas medidas, do ponto de vista do crédito imobiliário, é que esse crédito que a gente chama que está no mercado primário, ele seja negociado no que a gente chama de mercado secundário. Existe um instrumento chamado certificado de recebíveis imobiliários que permite a transação desse instrumento no mercado secundário. E aí, na medida provisória, o Ministério da Fazenda sugere que a ENGEA, que é um órgão que faz um trabalho, uma instituição, uma autarquia que faz um trabalho importante também nesse sistema de crédito imobiliário no Brasil, ele passa a ser uma securitizadora e com isso tenha condições de levar a liquidez para esses títulos. E qual é a expectativa, presidente? Como é que essa oferta de crédito vai impactar a economia brasileira? Olha, eu vou dar um dado aqui, só para você entender, como a gente ainda pode no Brasil crescer no crédito imobiliário. O crédito imobiliário no Brasil representa aumento de 10% do PIB do Brasil. Se você vai para países como Chile, México, os próximos, né, aqui na América, né, e a América Latina, você tem em média de 30% a 25% do PIB desse crédito, né? Se você vai para países da Europa, ele está em torno de 60% a 70% do PIB, né? A Austrália chega a ser 16% do PIB. Então, assim, o espaço de crescimento do crédito imobiliário no Brasil é muito grande. E essa medida ela vem estimular a que você, criando o mercado secundário, volte recursos para dentro das instituições financeiras e que elas possam gerar novos créditos habitacionais. Tá ótimo. Agora a gente vai mudar de assunto. Quer dizer, a gente vai falar um pouquinho da parceria da Caixa com os Correios para levar atendimento a comunidades onde não tem agência. Como é que funciona essa cooperação? O Brasil é essa imensidão, né, territorial. Então você tem, principalmente na região norte-nordeste, uma carência
de agências bancárias muito grande, da Caixa especificamente, inclusive considerando o papel que ela exerce. Em alguns municípios, né, diante da realidade do município, não convém ou não comporta você ter uma agência bancária. Então nós fizemos um acordo com os Correios para que os Correios possam disponibilizar os serviços da Caixa e principalmente aqueles vocacionados aos programas sociais do governo em suas unidades. Isso permitirá, como um caso que a gente usa simbolicamente como exemplo, de que um morador do município de Peixe-Boi, no Pará, ele deixe de ter um custo adicional de deslocamento algo em torno de R$70 da sua renda, deixando de ter esse custo, e R$70 para uma pessoa de baixa renda, uma família de baixa renda, é muito expressivo. Então, permitindo com que ele tenha acesso a um consumo mais efetivo a partir desse valor que está à sua disposição. Esse serviço vai, inclusive, descomplicar a vida do cidadão em muitos sentidos, né, presidente? Em vários sentidos. E aí o convênio é um convênio muito interessante, porque permite também que a Caixa, por seus lotéricos, possam também fazer algumas atividades que são originadas nos Correios, né? Por exemplo, aquela atividade do Correio Express. Então, nós temos hoje já 1000 unidades do lotérico da Caixa podendo fazer e ajudando os Correios. Então, é uma parceria aí de mão dupla. Nós ajudamos a população brasileira, os Correios ajudam a Caixa e vice-versa. Presidente, agora a gente vai falar sobre o Pé de Meia, que incentiva os estudantes a frequentarem a escola e a terminarem os estudos. Eu queria saber do senhor como é que funciona esse programa, como é que a Caixa operacionaliza esse programa? A Caixa, em nome do Ministério da Educação, o ministro Camilo Santana, criou um programa super importante para reter o aluno na sala de aula, no ensino médio, através do incentivo financeiro. Então, a cada ciclo de 30 dias, a cada mês, ele recebe uma bolsa de R$200, que é um valor depositado em uma conta que esse aluno tem junto à Caixa Econômica Federal. São 2.500.000 brasileiros contemplados com esse programa. Essa semana o presidente já determinou que seja acrescido mais em torno de 1.100.000, 1.200.000 novos estudantes a esse programa. Um programa que tem não só dentro do escopo da ajuda financeira, mas mais do que isso, um programa que se destina à retenção do aluno em sala de aula. O ministro Santana, com muita propriedade, já várias vezes nos alertou que o Brasil ele tem uma evasão escolar em torno de 480.000 alunos por ano. E esse programa vai fazer, com certeza, que o aluno ele fique em sala de aula. Além de outros benefícios adicionais, como a consciência para a gestão financeira e outras coisas que estão adicionadas às atividades ligadas a esse programa. Muito bem, nós conversamos ao vivo com o presidente da Caixa, Carlos Vieira. Muito obrigado pela participação aqui na Voz do Brasil. Obrigado pela oportunidade de levarmos ao conhecimento da população todos os programas importantes que o governo federal tem executado. Boletim Diário. Um dos projetos de lei sancionados nesta quarta-feira pelo presidente Lula reconhece como manifestação da cultura nacional os blocos e as bandas de carnaval, incluindo as músicas, práticas e tradições. A lei ainda determina que é dever do poder público garantir a livre atividade dos blocos e das bandas de carnaval e a realização de seus desfiles carnavalescos. Durante a assinatura, o presidente Lula destacou a importância dessas manifestações para a cultura. O que é mais importante é que os blocos estão se transformando em blocos de manifestações culturais, de manifestações de protesto, de defesa dos direitos humanos, de luta contra o preconceito, contra a homofobia, ou seja, defesa de gênero, ou seja, os blocos estão virando, na verdade, porta-voz da sociedade que quer cada vez mais ser livre, mais liberta e mais feliz. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, ressaltou que a nova lei valoriza também os trabalhadores da área. Carnaval é um momento mais expressivo, mais aberto, onde toda a cultura brasileira, os trabalhadores da cultura se manifestam, mostrando também a potência da nossa diversidade cultural em relação à nossa música, à expressão
da cultura popular. Outro projeto de lei sancionado pelo presidente nesta quarta-feira define o Vale do Panema, em São Paulo, como área especial de interesse turístico. Nessa região, que fica próximo à divisa com o Paraná, está o reservatório da usina hidrelétrica de Jurumirim, muito procurado para a pesca amadora. Com a medida, a área deverá ser preservada e valorizada no sentido cultural e natural e destinada à realização de planos e projetos de desenvolvimento turístico. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirma que a medida deve trazer desenvolvimento para a região. Uma matéria que potencializa o turismo naquela região. Cada 4 turistas que visitam a cidade é um emprego que é gerado no município. O Brasil tem um grande potencial na indústria do turismo. Já o terceiro projeto de lei altera a CLT, a consolidação das leis do trabalho, para prever medidas de saúde e segurança aos trabalhadores de arquivos, bibliotecas, museus e centros de documentação e memória, devido à constante exposição a agentes nocivos que causam doenças graves, principalmente respiratórias. Com locução de Raquel Mariano, reportagem Jéssica Gonçalves. Boletim Diário. Rádio Dimensão. As prefeituras devem completar a elaboração obrigatória do Plano Anual de Aplicação de Recursos da PNAB até o dia 31 de maio. As regulamentações asseguram a transferência de 3 bilhões de reais ao longo de 5 anos para que os entes federativos invistam no setor cultural. As informações foram divulgadas pela Confederação Nacional de Municípios, CNM. O plano contém o detalhamento das metas e ações previamente registradas no plano de ação da plataforma TransfereGov, no momento em que os recursos da PNAB são solicitados. O especialista em direito tributário Asaf Gonçalves ressalta que é feita uma consulta prévia com audiências públicas para a participação dos agentes culturais e da população. E isso de alguma forma demonstra a necessidade de ter um engajamento cívico, mas ao mesmo tempo demonstra o nível de organização que o município tem. Quando ele consegue se organizar e movimentar a sua população para participar disso, é excelente. Ainda de acordo com o especialista, outro ponto a se destacar é a questão da transparência e a publicação no Diário Oficial. Isso permite entender o que vai ser feito com o recurso público. Por isso, ele recomenda que os gestores municipais procurem assessorias sérias para auxiliar na utilização dos recursos. Precisa ser muito sério, muito zeloso para lidar com essa questão do orçamento público e dessas finanças. Então não brinque, né? Eu acho que o recado que tem que ser dado para a prefeitura é: olha, você tem até 31 de maio para se adequar. Se você não tem uma equipe técnica, procure quem é técnico e que tem chancela governamental para fazer isso. Para a diretora de Incentivo à Cultura, Luiz Mari Pache, o valor transferido é importante para os municípios, pois injeta recursos em larga escala para a área cultural. Para Curitiba, em especial, tem trazido uma grande movimentação de artistas agentes da cultura. E também para a sociedade em geral, pois ao dar condições para a criação e execução de novos projetos, gera empregos, engrandece a cena cultural da cidade e movimentando um grande público de economia criativa. Após a participação social, o gestor público encarregado pela execução dos recursos municipais deve completar o formulário do plano disponível no portal Brasil61.com e anexar o arquivo PDF gerado na plataforma TransfereGov. O município deve divulgar o plano no seu diário oficial ou em outra fonte oficial de transparência pública, e o comprovante desta publicação deve ser anexado também no TransfereGov. Reportagem Natália Guimarães. Agora 8 horas e 28 minutos, a gente vai um intervalozinho rapidinho e a gente volta na sequência com mais notícias aqui no teu Boletim Diário. Acontece todo dia às 18 horas, às 19 horas. E lembrando que daqui a pouquinho, quando a gente voltar, tem aí a reportagem do Dia do Gordo, que é hoje 25 de abril. Eu volto em instantes. Adotar um animal de estimação. Ele pode transformar sua rotina, trazendo doçura, alegria e amizade. Mas é fundamental saber se você vai ter condições de cuidar desse novo amigo. É
É importante avaliar se seu espaço, tempo e orçamento estão preparados para assumir essa responsabilidade. Adote um pet, ganhe um amigo. Uma parceria Rádio Senado. Alô, ouvinte, chegou o Me Conta Brasil, o videocast que quer ouvir a sua voz, sua dúvida, seu depoimento sobre programas do governo federal aqui na sua cidade. Quer fazer uma pergunta direto para uma fonte oficial? Sua chance é agora. Você pode falar sobre o Minha Casa Minha Vida, o programa Pé de Meia e muito mais. É só mandar um vídeo na horizontal com sua mensagem ou pergunta para o número 61996457037. Vou repetir, 61996457037. Me Conta Brasil, o videocast do Governo Federal, produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Uma parceria com a Rede Nacional de Rádio. Adotar um animal de estimação. Escolha com cuidado qual pet combina com você e com o seu dia a dia. Busque uma ONG de confiança que cuide de animais abandonados, com abrigo ou mesmo feiras de adoção. Seu novo companheiro pode estar mais perto do que você imagina. Adote um pet, ganhe um amigo. Uma parceria Rádio Senado. Ao adotar um animal de estimação. Ao levar sua nova companhia para casa, procure um veterinário. O especialista saberá analisar se o pet está bem de saúde ou se precisa de algum cuidado especial. Além disso, poderá aplicar as vacinas e vermífugos necessários para o bem-estar dele. Adote um pet, ganhe um amigo. Uma parceria Rádio Senado. Quer ouvir nossa emissora e outras milhares de rádios em um só aplicativo? Baixe agora o Radiosnet em seu celular na Google Play ou Apple Store. É grátis, é leve, é rápido. É Radiosnet. Dimensão. Jika kawan yang minat hari nak melihat orang di bawah, orang boleh tinggal kerana hawa, ini cuma air. Dia itu yang datang, yang berada di ini abril. Tak ingat abril dia abril. Ele ele bate a lorada. Ele comeu de piadas, meme, é mesmo. Redes sociais e a data eu está nas redes sociais e na cultura popular. O tema é pela direita de o dia do povo do eterno reino do rock. Aí a parte da letra, né? Hoje aqui no povo, foi bom encontrar. Vamos tomar um porre para comemorar. A mulher que você ama, eu amo também. E pelo também, ela já enganou mais de quem, né? A letra ficou icônica aí na memória da nossa população, né? E foi contada aí pelo nosso eterno Reinaldo Roque. Também tem a música da Nayara Emeno, que é de R$50, né? Lembram? A cantora ela fez a música em 2003 e gravou parceria com Maiara de Paraíba, Vaso Real, vivido pela cantora. Aliás, é muito famoso aí que canta e vive, né? Falar em dia no povo, não é não tem e na área com baixo mesmo mas eu via trabalhar com a noite de Paris e via ajudar a dama que está em paz. Vamos aqui, R$50. Bom, vamos falar para ninguém do povo, né? A semana ficou aí
bem comentado nas redes sociais, sabe, do Belo, né? Uma pessoa gratiante que envolveu aí o personal, acabou traindo aí o Belo, ela disse que foi pro amor, né? Tem vídeo aí, inclusive falando aí, ela dando essa declaração que foi por amor, né? Nós vamos entrar no Belo. Você está apoiando nosso boletim, ele vai ter esta noite aqui em nosso web rádio Dimensão. Ela é notícias, curiosidades, entrevistas, tudo, né? Lembrando que amanhã tem a participação do nosso amigo Alex Bahia, que vai estar direto do extremo sul do estado, trazendo todas essas informações para a gente. Boletim Diário. Nesta quarta-feira, 24 de abril, o programa Rotas de Integração Nacional do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, MIBR, completa 10 anos. A iniciativa estimula os pequenos produtores das regiões mais pobres do país, por meio do trabalho em conjunto com empreendedorismo e cooperativismo, para a valorização dos produtos, da cultura regional e fazer com que cheguem a diferentes estados, regiões e até países. Além disso, o programa contribui para a preservação da natureza com atividades agrícolas de baixo impacto no meio ambiente. Criado em 2014, a estratégia estimula também a cooperação entre os órgãos federais, estaduais e municipais com os investidores e pequenos produtores de uma determinada atividade produtiva, denominados polos que juntos formam uma rota. A secretária nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial, Adriana Mello, explica como o programa evoluiu nestes 10 anos. No começo da implantação das rotas, a gente não conseguia, porque a gente já estava estruturando a estratégia, ter uma facilidade de agregação de parceiros para trabalharem conjuntamente conosco. Né? Hoje a gente consegue, as rotas já são conhecidas nacionalmente, já são uma estratégia maturada, amadurecida, e hoje a gente consegue, por exemplo, envolver o Ministério da Pesca, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o SEBRAE, o SENAR, em torno, né, cada um aportando a partir de sua expertise as políticas necessárias para a gente conseguir estruturar uma cadeia produtiva. De acordo com a secretária Adriana Mello, a estruturação de uma cadeia produtiva leva alguns anos. Né, a estruturação de uma cadeia produtiva ela leva anos, né, para a gente conseguir. A gente ainda encontra dificuldades por conta de muitas vezes da informalidade da produção. A gente tem algumas cadeias que são difíceis de trabalhar, como o próprio cordeiro. Né? O cordeiro do semiárido é uma cadeia que a gente tem dificuldade, seja por conta do alto nível de informalidade que a gente tem, ou seja, o produto tem dificuldade de obter certificação CIF, a gente sabe que é a certificação sanitária. Se não obtém isso, ele tem dificuldade de ser comercializado. Se não obtém isso, a gente não consegue fortalecer uma agroindústria ou levar esse produto para uma agroindústria, por exemplo. Para saber mais sobre o programa Rotas de Integração Nacional, acesse mbr.gov.br. Reportagem Marcos Pereira. Boletim Diário. Rádio Dimensão. Agora é lei. Qualquer mulher vítima de violência tem direito a salas exclusivas para acolhimento no SUS. O texto sancionado nesta quinta-feira garante que os serviços de saúde devem acolher e atender mulheres vítimas de violência de forma adequada, garantindo a privacidade e proteção à integridade física. A advogada Rosana Pierusetti, da organização civil Recomeçar, que acolhe mulheres nesse contexto, lembra que muitas delas evitam expor a vida íntima ou as situações de violência. Por isso, a nova lei vai fazer diferença. Se sentir acolhida no serviço de saúde, que por vezes são os primeiros locais onde a mulher pede ajuda, fará toda a diferença para essas mulheres em situação de violência. O fato dessas mulheres estarem extremamente vulneráveis e inibe a mulher de falar. Muitas vezes a vergonha de expor sua vida íntima faz com que ela às vezes desista inclusive da denúncia. E isso só favorece os agressores que acabam ficando na impunidade e voltam a agredir
agredir essas mulheres. Para a especialista, é importante que a sociedade inteira, incluindo defensores e órgãos públicos, informem as mulheres sobre esses direitos e fiscalizem se a lei será cumprida. Durante a sanção, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, disse que o compromisso agora é garantir as salas em todas as unidades básicas de saúde. E vamos trabalhar agora, a partir da lei, com mais força para que em todas as unidades básicas de saúde, ali na saúde da família, tenha salas de acolhimento. Para que em todas as policlínicas tenham acolhimento. Todos aqueles equipamentos combinados com o SUS cumpram a lei e que a mulher vítima de violência, a menina vítima de violência, ela chegue e possa ser acolhida sem sofrer nenhum tipo de constrangimento, como a gente sabe que acontece. Esse é o nosso compromisso. Na prática, o texto sancionado inclui um parágrafo na Lei Orgânica de Saúde. A norma também proíbe o acesso de terceiros não autorizados pela paciente na sala de atendimento, a exemplo do agressor. A gerente de projetos para a eliminação à violência contra meninas e mulheres da ONU Mulheres, Débora Albu, destaca que a norma é uma das formas de dar resposta ao problema da violência de gênero. Os serviços públicos, como é o caso da saúde, eles desempenham um papel-chave para essa assistência, no sentido de dar respostas, a casos de violência, tornar esse atendimento ainda mais humanizado, integrado junto a outros serviços da própria rede de enfrentamento. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2022, o Brasil registrou mais de 240 mil casos de lesão corporal intencional praticada contra a mulher no ambiente familiar. No mesmo ano, mais de 65 mil foram estupradas. Nos dois casos de violência, é comum a procura por atendimento hospitalar. Qualquer situação de violência do tipo pode ser registrada na Central de Atendimento à Mulher pelo telefone 180. Com produção de Dayana Victor, da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Boletim Diário. União, estados, municípios e sociedade civil trabalhando juntos para fortalecer a cultura. É isso que prevê o Sistema Nacional de Cultura, marco regulatório do setor. Conhecido como SUS da Cultura, o novo marco pretende transformar programas e projetos culturais em políticas de Estado para que elas sejam permanentes, independentemente de quem está à frente do governo, e com isso deixar a cultura mais acessível a todos. É o que destaca o secretário executivo do Ministério da Cultura, Márcio Tavares. Ele é um instrumento fundamental para a gente poder ordenar o modo como a política pública de cultura se desenvolve no país como um todo. Então a sociedade vai precisar participar e ser convocada como um agente, então isso acaba com aquilo que a gente chama historicamente do balcão, do favorecimento de alguns em detrimento do conjunto da sociedade. Então, garante mais controle, mais transparência, mais efetividade nas políticas públicas. Todos os estados e o Distrito Federal já aderiram ao sistema. Com isso, eles se comprometeram em garantir uma gestão composta por um órgão da cultura, conselhos de política cultural e comissões intergestores. Também será necessário realizar conferências culturais, definir planos para o setor e criar sistemas de financiamento. Márcio Tavares, do Ministério da Cultura, aponta que o marco vai deixar mais transparente o processo de escolha e de financiamento das atividades culturais. Esses instrumentos vão garantir que os recursos que são anuais, que o governo federal disponibiliza todos os anos para todos os agentes federados, eles sejam executados dentro de uma estrutura que garante participação, transparência, controle e territorialização dos recursos através do sistema. Segundo o Ministério da Cultura, o setor cultural é responsável por 3,11% do produto interno bruto do país. Mais de 5 milhões de brasileiros trabalham na indústria cultural. Vinícius Gil é secretário no Departamento de Cultura da Barra do Choça, na Bahia. Para ele, a nova política vai trazer mais organização para o setor. Todo mundo está se entendendo dentro desse fazer cultural, mas se entendendo como parte de um campo, de um ecossistema da cultura que precisa de uma organização, tanto orçamentária, como institucional, como do próprio artista e percebendo como é que ele acessa aos recursos, Para aderir ao sistema, o prefeito precisa fazer um cadastro na plataforma do Sistema Nacional de Cultura, no site snc.gov.br.
www.cultura.gov.br é possível encontrar mais informações sobre a adesão e o marco regulatório. Reportagem Márcia Fernandes. Boletim Diário. Rádio Dimensão. A Polícia Rodoviária Federal de Goiás realizava uma inspeção em um ônibus de viagem na cidade de Porangatu, a cerca de 400 quilômetros da capital Goiânia, quando foi surpreendida por mais um caso de transporte de animais em condições inadequadas, o que colocava em risco a vida dos bichinhos. O caso foi divulgado nesta quarta-feira e o vídeo do flagrante teve repercussão nas redes sociais. Pode estar transportando cachorro assim não. É maus tratos. 6 cães vítimas de maus tratos foram resgatados pelos policiais. Eles estavam sendo transportados dentro de caixas fechadas no interior do bagageiro de um ônibus. A temperatura chegou a 33 graus naquele dia. Segundo a PRF, se os animais não tivessem sido resgatados, teriam viajado nessas condições 2.500 quilômetros, ou seja, a mesma distância de São Paulo ao Maranhão, em condições completamente opostas às recomendadas, como explica a veterinária Laiana Maurício. Por esse ônibus onde estava levando esses animais, além da caixa ela ser inadequada por ter uma ventilação ruim, o bagageiro é todo fechado. Então ali tem um superaquecimento e a caixa ela não é presa. Então qualquer momento que o ônibus passa, além de todas essas outras coisas, tem um risco de lesão física ou movimento brusco. Laiana Maurício explica que os cuidados devem começar com a vacinação completa, o atestado de saúde emitido por um veterinário e continuar durante toda a viagem. Que você vai levar ele numa caixa de transporte que tenha ventilação e que tenha um tamanho adequado ao porte do animal ou um cinto de segurança também adequado para o pet. Se ele não tem o costume de viajar, é importante que você consiga fazer pequenos passeios para que você consiga diminuir e minimizar o estresse desse animal. O suspeito de transporte irregular foi encaminhado juntamente com 6 cães à Delegacia de Polícia Civil. Entramos em contato com a PRF, mas não foi informada a identidade do suspeito nem a empresa responsável pelo transporte. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Corrêa. Boletim Diário. Aí mais um absurdo de transporte clandestino de animais, né? Infelizmente, teve aí negócio de transporte de animais clandestinos mais uma vez. Antes a gente noticiou aí do ator, né? E infelizmente morreu em um avião sendo transportado por um erro da companhia aérea, né? E agora, mais eficaz aí na estrada, né? A Polícia Federal, ela conseguiu agir rápido e levou esses animais, né? Em ônibus, em condições, sabe lá, né? Realizava uma inspeção em um ônibus de viagem na cidade de Calma, Sérgio de Souza admitiu que seu país tem responsabilidade sobre crimes da era colonial, como o tráfico de pessoas na África, massacres indígenas e bens hackeados. A declaração, de acordo com a agência Reuters, foi feita em uma conversa com correspondentes estrangeiros na noite desta terça-feira. É a primeira vez que o chefe de Estado português reconhece publicamente a culpa pela escravidão no Brasil. No passado, Rebelo de Sousa já havia dito que Portugal deveria se desculpar pela escravidão transatlântica e pelo colonialismo, mas não chegou a pedir desculpas oficialmente. O presidente de Portugal também disse que sugeriu ao seu governo fazer reparações pela escravidão e afirmou que seu país assume total responsabilidade pelos danos causados. No entanto, ele não especificou de que forma a reparação será feita. A ministra da Igualdade Racial, Nelly Franco, comentou as declarações do presidente de Portugal. Ela destacou que este debate é fruto de séculos de cobrança da população negra.
Pela primeira vez, a gente está aqui fazendo um debate dessa dimensão a nível internacional. Acho que é muito importante lembrar que ela é fruto de séculos de cobrança da população negra e que ela acontece uma semana depois, exatamente uma semana depois do Fórum Permanente de Pessoas Afrodescendentes lá na ONU, que esse ano aconteceu na Suíça, onde esse tema foi definitivamente central. Inclusive, várias organizações do movimento negro cobraram uma postura mais firme de Portugal justamente sobre esse tema. Aniele também reforçou que a declaração precisa vir seguida de ações concretas e que a equipe do governo brasileiro já está em contato com o governo português para dialogar sobre quais passos serão tomados em relação a medidas de reparação. Para o doutor em História Petrônio Domingues, Portugal precisa ir muito além de uma declaração pública de reconhecimento da culpa pela escravidão. Especialista em História das Populações Negras e das Experiências Afro-diaspóricas, o professor da Universidade Federal de Sergipe acredita que as ações de reparação precisam ser efetivas e focadas no presente. Não só reviver a história do tráfico, mas também buscar conscientizar a população no tempo presente das consequências do legado, da herança e, sobretudo, discutir como reparar os males causados pela escravidão e o tráfico no tempo presente. Portugal foi o país que mais traficou na era colonial. Quase 6 milhões de pessoas foram escravizadas à época, ou seja, quase metade do total. Entre os séculos 16 e 20, Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde e Timor-Leste foram submetidos ao domínio português. Da Rádio Nacional em São Paulo, Joana Cortes. Boletim Diário. Rádio Dimensão. Um estudo publicado pela revista britânica The Lancet revela que até o ano de 2100, apenas 6 países de um total de 204 terão níveis de nascimento suficientes para a reposição sustentável da população ao longo do tempo. São eles Samoa, Somália, Tonga, Nigéria, Chad e Tajiquistão. O trabalho analisa os dados entre os anos de 1950 e 2021 e faz projeção para 2050 e 2100. A taxa de fertilidade considerada aceitável em nível de reposição populacional é de 2,1 filhos por mulher ao longo da vida. Mas as projeções mostram que praticamente todos os países vão chegar a uma taxa de 1,59 em 2100. Esse número era de 4,84 em 1950 e chegou a 2,23 filhos por mulher ao longo da vida em 2021. No Brasil, por exemplo, a taxa de fertilidade era de 5,93 filhos em 1950, caindo para 1,93 em 2021. As irmãs Elita e Marília Tavares são um exemplo da diminuição da taxa de fertilidade aqui no país. Enquanto a mãe delas teve 4 filhos, Elita explica por que optou por ter apenas uma filha. Na época eu morava longe de familiares e hoje mesmo essa situação tem sido resolvida, morando em outra localidade, bem mais estabilizada. Mesmo assim eu não tive mais interesse em engravidar, fiquei só com uma mesmo e não me arrependo. Já a irmã dela, Marília, decidiu não ter filhos, mas por outras motivações. Eu decidi não ter filhos há algum tempo já. Porque a mulher, hoje em dia, sempre foi, mas cada dia mais ela vem sendo muito sobrecarregada. Todo o trabalho de educar uma criança ao longo da vida, para muitos veem como um ato egoísta. Já eu penso ao contrário, que é um ato de amor como cidadão, com uma pessoa que você vai colocar no mundo, onde você tem que ter muita responsabilidade e muita dedicação. Rafael Moreira, pesquisador do Departamento de Saúde Coletiva da Fiocruz Pernambuco e integrante do grupo internacional responsável pelo estudo, dá o exemplo da Previdência Social como fator a ser considerado a partir da diminuição da taxa de fecundidade. Então, tudo isso tem implicações interessantes, porque, por um lado, é interessante a gente observar uma população envelhecendo, com a fecundidade baixa, fruto de um melhor desenvolvimento social e econômico, acesso ao mercado de trabalho, maior escolaridade, acesso a meios de contracepção, métodos contraceptivos, mas, por outro lado, gera preocupações relacionadas à previdência, à forma de aposentadoria,
na medida que a gente vai ter menos pessoas na idade produtiva e mais pessoas acima de 60 anos. Os pesquisadores alertam ainda que os dados de diminuição da taxa de fertilidade em grande parte do planeta devem ser considerados pelos governos no planejamento de políticas públicas em setores como segurança alimentar, saúde, meio ambiente e segurança geopolítica. Com produção de Tamara Freire, da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. Boletim Diário. Rádio de Missão. O Haiti tem um novo primeiro-ministro. Foi empossado hoje o Conselho de Transição Governamental, que tem a árdua tarefa de recuperar a estabilidade do país, onde a violência das gangues vem aprofundando ainda mais a crise humanitária. O Conselho tem 9 membros indicados por partidos políticos, representantes do setor privado, da sociedade civil, da diáspora haitiana e de líderes religiosos. Assume como primeiro-ministro interino Michel Patrick Boisvert, que era ministro das Finanças do governo anterior. No discurso de posse, Boisvert disse que o Haiti está numa encruzilhada, na busca de soluções para superar esta crise política multidimensional, cujas consequências são prejudiciais à população, à propriedade e às infraestruturas públicas e privadas. O até então primeiro-ministro Ariel Henry renunciou por meio de uma carta divulgada hoje, assinada a partir de Los Angeles, nos Estados Unidos, e com data desta quarta-feira. Um dos membros do Conselho, Smith Augustin, disse que a primeira missão é abordar a questão da segurança e organizar eleições em todos os níveis, para entregar o país a um governo eleito, constitucional e operacional. A cerimônia de posse do Conselho iria ocorrer no Palácio Nacional, no centro da capital Porto Príncipe, mas mesmo com a segurança reforçada, as redondezas foram alvo de ataques a tiros das gangues nos últimos dias. Por causa disso, a posse foi transferida para o gabinete do primeiro-ministro nos arredores da cidade, também sob forte esquema policial. Ontem, o líder criminoso Jimmy Cherizier, o Barbecue, ameaçou os membros do Conselho e exigiu que as gangues façam parte do futuro governo. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil para a Rádio Nacional, Pedro Moreira. Boletim Diário. Em hora 4 minutos para as 7 da noite, porque vai estar um momento do encontro aqui em nossa programação na web rádio de Missão. Lembrando que amanhã, a partir das 8 horas, a gente vai estar aqui novamente em nossa programação com muita informação para vocês. Mas vamos às pontes agora. O Haiti tem um novo primeiro-ministro. Foi empossado hoje o Conselho de Transição Governamental, que tem a árdua tarefa de recuperar a estabilidade do país, onde a violência das gangues vem aprofundando ainda mais a crise humanitária. O Conselho tem 9 membros indicados por partidos políticos, representantes do setor privado, da sociedade civil, da diáspora haitiana e de líderes religiosos. Assume como primeiro-ministro interino Michel Patrick Boisvert, que era ministro das Finanças do governo anterior. No discurso de posse, Boisvert disse que o Haiti está numa encruzilhada, na busca de soluções para superar esta crise política multidimensional, cujas consequências são prejudiciais à população, à propriedade e às infraestruturas públicas e privadas. O até então primeiro-ministro Ariel Henry renunciou por meio de uma carta divulgada hoje, assinada a partir de Los Angeles, nos Estados Unidos, e com data desta quarta-feira. Um dos membros do Conselho, Smith Augustin, disse que a primeira missão é abordar a questão da segurança e organizar eleições em todos os níveis, para entregar o país a um governo eleito, constitucional e operacional. A cerimônia de posse do Conselho iria ocorrer no Palácio Nacional, no centro da capital Porto Príncipe, mas mesmo com a segurança reforçada, as redondezas foram alvo de ataques a tiros das gangues nos últimos dias. Por causa disso, a posse foi transferida para o gabinete do primeiro-ministro nos arredores da cidade, também sob forte esquema policial. Ontem, o líder criminoso Jimmy Cherizier, o Barbecue, ameaçou os membros do Conselho e exigiu que as gangues façam parte do futuro governo. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil para a Rádio Nacional, Pedro Moreira. Boletim Diário. Agora, de 8 horas e 28 minutos, a gente cometeu um pequeno erro aqui, e, portanto,
colocado rodado de novo a reportagem é livre, mas não tem problema não, né? Para quem não ouviu, ouviu de novo. Agora, é hora do esporte aqui em nosso Boletim Diário. Boletim Diário. Nesta quinta-feira, a bola rola para a Taça Libertadores, 7 da noite, o Fluminense encara o Cerro Porteño no estádio La Nueva Olia. O lateral Samuel Xavier sabe da importância dos 3 pontos para o tricolor. A gente sabe que mesmo com essa dificuldade a gente tem que enfrentar e ir em busca dessa vitória. Uma vitória que nos coloca numa posição muito boa, nos mantém na liderança. Esse é o nosso objetivo. Às 9 da noite, é a vez do São Paulo encarar o Barcelona do Equador no estádio Banco Guayaquil. Pela Copa Sul-Americana, 2 brasileiros em campo. O Fortaleza recebe o tradicional Boca Juniors da Argentina na Arena Castelão. E o Internacional vai até o Equador para enfrentar o Delfim no estádio Joaquim, na cidade de Manta. Na Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Boletim Diário. O estado de Goiás terá 2 equipes de vôlei masculino na Série A da Superliga da temporada de 2024-2025. A disputa da final da Superliga B foi entre 2 equipes goianas, o Goiás e o Neurologia Ativa, com vitória do Goiás por 3-1. Mas os 2 primeiros se classificam e sobem para a Superliga A. Foi a primeira vez que um time do Centro-Oeste venceu a Superliga B. 13 halterofilistas brasileiros foram convocados para a última competição internacional antes dos Jogos Paralímpicos de Paris. A Copa do Mundo de Tbilisi será de 20 a 26 de junho. A competição é obrigatória para a qualificação dos halterofilistas aos Jogos Paralímpicos. O Comitê Paralímpico Brasileiro teve como critério para a convocação os atletas que participaram de outras competições obrigatórias em 2024. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes. Boletim Diário. Então, aqui, 1 minuto aqui no web rádio de Missão, através daqui a grande audiência aqui de todo mundo, aqui que acompanhou o nosso programa hoje, né? Hoje o nosso programa, Boletim Diário de volta, e aqui um grupo de Deus permitir. Amanhã, às 18 horas, às 4 também, o nosso amigo Alex Bahia. Eu todos uma ótima noite e até o próximo programa. No momento estaremos de volta com mais notícias para você. Aqui na Rádio Dimensão. Rádio Dimensão. Adotar um animal de estimação.